Espírito Santo 512, 037-222-4755. E Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547, no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Curso de corte e costura da Cordélia. Métodos Iole, Lipasa e costura industrial. Lá você aprende a manejar a máquina, riscar, modelar, cortar e confeccionar sua roupa. Avenida 21 de Abril, 131, Centro. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Legal. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro de Divinópolis. Site Informática, a mais nova escola de informática de Divinópolis. Cursos de Windows, Word, Internet, Excel, PowerPoint, Access, CorelDRAW, digitação e curso para crianças. Rua Goiás 383, Sala 22, Centro. Não perca mais tempo. Ligue hoje mesmo e garanta sua vaga. Fone 213-5121. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Choraram e seguiram o caminho do Senhor.
sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. As lágrimas se caracterizam através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas, ouvintes do programa Projeto Futuro. Nós estamos mais uma vez, mais um sábado, nessa manhã de sábado tão fresquinha, ainda bem, porque andou fazendo muito calor ultimamente. Hoje nós estamos começando mais um novo programa Projeto Futuro e vamos conversar com a Arlinda e o José Eustáquio, lá de Itaúna. Bom dia, Arlinda. Bom dia. E o tema de hoje vai ser sobre predições do Evangelho. Como no final do ano, sempre se fala sobre predições e tudo mais, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto e explicando melhor o que vem a ser essas predições, como se dá o fato, qual o mecanismo de tudo isso. A gente percebe que não é uma coisa mágica como se supõe. E gostaria, antes de começar propriamente, conversando primeiro com a Arlinda, de lembrar aos nossos ouvintes que quem quiser participar conosco, dando o seu nome para participar do sorteio do livro, da revista espírita e de um CD, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 ou do telefone 3222-0002. Lembrando também que esses ouvintes podem deixar suas opiniões e fazer perguntas com relação ao tema de hoje. Nós vamos então começar perguntando a Arlinda, como tema, logicamente, é predições. Eu pergunto para a Arlinda: Arlinda, realmente é possível prever o futuro? Nair, é importante que a gente analise bem essa situação, pois nós temos conhecimentos através do Livro dos Espíritos que o futuro nos é desconhecido. Mas em alguns casos raros e especiais, através da permissão de Deus, pode ser possível a previsão do futuro. Então pode sim, a gente pode, o futuro pode ser previsto, como você disse, através da permissão de Deus. Divina, não é assim a todo instante, a qualquer momento, que isso é feito. Não, é feita uma avaliação daquilo que é útil, do que é considerado pela espiritualidade útil, ser útil, aquilo que se faça conhecer, não é através do acaso, é uma coisa já mais analisada, mais aprofundada. E como você disse, tem que ser permitido, por Deus, tem uma necessidade, Perfeitamente. E também não é nada, como eu disse antes, não é nada mágico, Tem um motivo. Tudo bem, que bom. E agora o seguinte, e o fato de prever o futuro é algo que foge às leis da natureza? Como nós já falamos agora no início, por ser permitido por Deus, pelo Pai, então não foge às leis naturais. O que acontece muitas das vezes é que este fenômeno é tomado como sobrenatural, porque o Espiritismo, ele vem nos revelar, as relações do mundo visível com o mundo visível. Então ele vem esclarecer isso através da teoria da presciência. E nós sabemos que com essa permissão, com essa autorização divina, esse fenômeno então deixa de ser um fenômeno sobrenatural e passa a estar dentro das leis divinas. Porque na verdade o que foge das leis naturais é aquilo, como você disse, você usou a palavra sobrenatural.
Mas se algo existe, é porque é natural. Todo efeito tem uma causa, né? Está dentro das leis naturais. Tudo que existe é porque está dentro das leis naturais, né? Exatamente. E pode ser explicado. Inclusive, até me parece que sábado passado, o programa foi até com relação a isso, coisas sobrenaturais, né? E o Ovaldo ele deixou bem claro que não existe nada sobrenatural, tudo pode ser explicado. Né? O que acontece é porque às vezes a gente ainda não consegue, ainda não tem o conhecimento para explicar tudo aquilo, né? Não tem o entendimento necessário ainda, né, ao ser humano, para poder compreender todos esses mistérios que há por trás dos fenômenos, né? E já que o futuro, que é possível prever o futuro, né, que você deixou bem claro também que isso não foge às leis da natureza, porque está sendo permitido por Deus e tudo mais, tudo que existe na verdade é natural, né? E com que objetivo que o futuro às vezes ele nos é revelado? Tendo em vista, né, a lei de progresso geral, né, determinados acontecimentos resultam do conhecimento, né, e das atitudes do homem. E esses acontecimentos, né, são acontecimentos quando eles devem acontecer e eles são previamente, né, previstos, facilita com que o homem se prepare, né, para poder então colocar em prática as tarefas a serem realizadas dentro desse sentido. Nós temos também, por outro lado, como prova, muitas das vezes, como prova para a pessoa a quem está sendo revelado, né, o futuro, para que ele possa, de acordo com as suas necessidades de evolução mesmo, né, agir, né, em determinadas situações. Então, o futuro ele nos é revelado somente nesses casos, né, quando tem realmente uma necessidade. Uma necessidade séria, né? Uma necessidade séria. As pessoas não podem, o que nós temos visto por aí é que muitas das vezes buscam, né, conhecer o futuro por questões banais, né, questões que de nada valem. E, na verdade, a espiritualidade, quando ela trata de um assunto sério como este, né, que é a revelação do futuro, ela tem critérios, né, ela age com determinados critérios. Porque tem, como você disse, né, tem em determinadas situações, se for olhar na grande maioria das situações, não tem necessidade nenhuma, né? Hoje a gente vê que as pessoas buscam muito, né, as questões materiais, né, apenas por curiosidades, né? Então a gente percebe que as pessoas não estão voltadas nesse sentido para o lado espiritual. E quando existe esse tipo de previsão, ela é feita espontaneamente, né? Muitas das vezes as previsões sérias elas são feitas espontaneamente sem que tenha feito um determinado tipo de pergunta para que se obter uma resposta. Isso. E agora ainda tem muito, a gente vê por aí também que tem muito charlatanismo, né, com relação a isso. Claro, perfeitamente. Nós temos que ter cuidado com relação a isso, né? As pessoas que busquem conhecer esse tipo de situação, que buscam o futuro, conhecer o futuro, elas têm que ter uma noção, né, da origem das previsões, né, da credibilidade dessas previsões, né, para que ela não caia nessa situação. Porque nós sabemos que os espíritos superiores estão aí a nos orientar constantemente, mas também temos espíritos inferiores que induzem o homem, né, que acredita nesse tipo de coisa, à mistificação. Tanto porque, na verdade, se o futuro, como você disse, se ele está sendo revelado, é porque é necessário que ele seja revelado. Exatamente. Agora, se ele realmente é necessário que seja revelado, a gente não precisa ir procurar, né, através de algum meio que ele seja revelado. Quando a achar necessária, evidentemente ele vai acontecer de uma forma espontânea, né, sem que você tenha que buscá-lo. Né? O que o homem hoje faz é exatamente o contrário, né? Ele se acha que ele acha a necessidade de buscar esse futuro, de conhecer algo mais e busca, então. Mas quando a espiritualidade achar necessário, evidentemente isso vai acontecer, independente da sua procura ou não. É interessante que a gente pode até analisar por um certo ponto com relação à fé. Né? Muitas pessoas vão procurar, né, saber do futuro, até para se ter algo em que se agarrar, né? Tem uma certa certeza, então vai acontecer isso, então eu vou agir daquela forma. Isso é até uma falta de fé, né, Runda? Porque se a pessoa tivesse fé, ela teria certeza de que o que tiver que acontecer na vida dela vai ser o melhor para ela, né? E teria coragem, né, para viver.
Nós temos as diretrizes, né, que são determinadas pela providência divina. E nós temos que ter certeza dessa providência divina dentro das nossas diretrizes, para que a gente não caia nessa situação de estar buscando constantemente alguma coisa no futuro, se agarrar, né, para poder continuarmos a nossa trajetória. O importante é que nós tenhamos fé, né, confiança em Deus e a certeza de que se me dado momento foi me dado conhecer o futuro, é porque aquele momento é exatamente o correto e o exato. Isso é o que eu tenho que buscar. E às vezes o conhecimento do futuro pode até atrapalhar também a pessoa, né? Dependendo do que vem acontecer, né? Não estando preparado, né, para a situação, pode realmente trazer transtornos na vida daquela pessoa, né? A gente percebe que o ser humano tem o costume de muitas vezes sofrer antes da hora, né? Se está para acontecer uma situação que não seja boa, ele acaba sofrendo antes daquele sofrimento chegar, nem muitas vezes o sofrimento nem chega, né? E agora, se a pessoa ficar sabendo, no caso, que iria acontecer um acidente, que ela iria perder um ente querido ou alguma coisa nesse sentido, ela ia, né, como eu disse, acabar sofrendo antes da hora, pois e não fazer o que deveria ser feito. Exatamente nesse ponto que a gente fala que deve-se ter muito cuidado quando se busca conhecer o futuro e quando se buscar, né, através de pessoas ou de orientações, que procurem sempre buscar pessoas sérias, né, que vão dar condições, uma explicação séria a respeito dessa situação, né, nesse sentido. Isso. Agora são 9h49, nós estamos conversando com a Arlinda sobre previsões. O tema de hoje é predições do Evangelho. E na segunda parte, né, do programa, nós vamos conversar com José Eustáquio, completando esse tema, predições do Evangelho. E eu gostaria de lembrar aos ouvintes os que quiserem fazer perguntas para nós, nos telefonar, falando, também dando sugestões, basta ligar para os telefones 3222-0001 e 3222-0002. Arlinda, e pode ser dada a missão a certos espíritos mais elevados de nos revelar uma coisa oculta? Sim, como foi falado no início, né, com a permissão de Deus, é possível que um espírito elevado venha então a revelar determinadas situações na vida da pessoa. É possível sim. Porém, essas revelações ela é feita de maneira espontânea, né? Os espíritos sérios, eles jamais vão se sujeitar à simples curiosidade humana, né? Eles são bem característicos nisso, eles não se preocupam em responder questões banais, em questões apenas materiais, se não tiver necessidade dessa questão. Eles fazem o que é útil e o que é necessário ser feito, né? Perfeitamente. Arlinda, uma ouvinte, a Kelly, do bairro de Santa Rosa, ela nos ligou fazendo a seguinte pergunta: sobre as pessoas que cobram para fazer previsões, o que se pode dizer sobre essas pessoas que cobram para fazer previsões? Nós não estamos aqui para avaliar e nem dizer o que é certo e o que é errado. Temos em mente que o dom, né, recebido por Deus, que é o dom da predição, esse dom, da mesma forma que ele é dado gratuitamente, ele deve ser passado gratuitamente, né? Então nós temos, né, essa convicção dentro da doutrina, né? Independente de determinadas situações. Existem pessoas que se utilizam, né, desse tipo de acerto para se fazer previsões. Como Jesus deixou bem claro, né? Dai de graça, o que de graça recebeste, né? Seria mais coerente, já que essas pessoas, como você disse, elas têm esse dom, né, esse talento de fazer previsões, que use isso para fazer o bem em benefício ao próximo, sem querer ganhar em cima disso, né? Exatamente. E tem mais uma outra pergunta também, Arlinda, interessante. O ouvinte nos pergunta o seguinte: Jesus revelou alguma coisa do futuro? Revelou. E eu deixaria essa pergunta mais para frente, porque o companheiro Eustáquio ele vai entrar mais aprofundado a respeito disso, senão eu vou estar invadindo. É mais o tema dele. Então vamos. Gostaria de deixar para ele. Vamos passar para frente. Então, como você, na última pergunta, você deixou bem claro, né, que os espíritos mais elevados, eles
podem sim, né, ter essa missão de nos revelar alguma coisa, né? Exatamente. Alguma coisa oculta. Mas só aquilo útil, né, como você disse, o útil e necessário, né? Útil e necessário. O homem encarnado, né, ele recebe, através da espiritualidade, orientações. E essa espiritualidade, ela é sábia, né? Ela vai trazer orientações sérias referente ao futuro e, né, a previsão que deva ser feita. E agora, Aline, com relação a essas previsões do futuro, a gente vê em vários fatos, principalmente com relação até a Nostradamus também, muitas previsões falharam, não aconteceram. Por que isso sucede, né? Por que muitas previsões do futuro falham? Olha, nós temos que primeiro avaliar 3 questões. Uma delas é a nossa dificuldade de interpretar determinadas previsões. Nós ainda temos um conhecimento muito precário para determinar determinadas, para assim dizer, avaliar determinadas previsões. Outras, muitas das vezes, ela depende de circunstâncias e até mesmo do livre-arbítrio do homem, né? Uma vez que o meu futuro depende do meu presente, da construção do que eu estou fazendo, então pode ser que no decorrer da minha trajetória espiritual, né, da minha trajetória, eu venha a modificar determinados registros, determinadas situações, né, como datas, locais, né. Isso através do livre-arbítrio, né, como você disse. Do homem, O homem tem a liberdade de agir, né. Ele já vem com direcionamento, ele tem um direcionamento, mas ele tem a liberdade de mudar determinadas posições diante desse direcionamento, né. Foi concedido a ele esse livre-arbítrio. É interessante isso, né? Que bom que isso é concedido, né? A gente poderia, no caso, até ver também com relação, dar um exemplo assim, bem atual, né? Bem hoje em dia, um aluno, por exemplo, que não estuda, né? Está na escola, mas ele não estuda direito, ou seja, pode-se fazer uma previsão com relação a ele que no final do ano ele vai ter que repetir. Exatamente, né? Mas ele tem o livre-arbítrio de passar a estudar e não repetir esse ano. É uma escolha própria dele, né? Digamos um exemplo que pode-se dizer, se de repente vier uma previsão, né, de que a humanidade vai incorrer novamente em guerra, né, o local, a hora e a data precisa é muito difícil de se precisar, porque a previsão de tempo e de espaço que temos é diferente do mundo espiritual, né, do espaço espiritual. Então nós temos que ter uma convicção, né, de que essas previsões, elas podem, muitas das vezes, não vir a acontecer naquele determinado momento, né, ou naquele determinado lugar. E até com relação, pegando, né, isso que você falou com relação à guerra, se tem essa previsão de que o homem pode, né, o mundo pode entrar em guerra novamente e tal, mas não se pode, né, saber direito a data e o local. E também a gente percebe que dependendo, né, na mudança de comportamento do ser humano, ele pode mudar, né, o livre-arbítrio pode transformar a situação. E não entrar em guerra. Muito bem. Aline, agora já faltam 5 minutos para as 10. Eu gostaria que você deixasse para nós a sua mensagem final. O que a gente gostaria de passar para as pessoas é que quando nós buscamos esse conhecimento a respeito da doutrina espírita e buscamos avaliar de uma forma mais criteriosa, né, mais detalhada, é necessário que a gente comece a olhar o mundo de uma forma mais calma, mais tranquila. E o homem que deixe de buscar esse futuro incessantemente, busque viver o presente adequadamente, né, dentro daquilo que lhe foi proposto, de que está lhe sendo proposto, de uma forma tranquila, serena, para que então ele possa construir o seu futuro. Se está nas nossas mãos modificar esse futuro, é necessário que a gente procure modificá-lo de uma forma melhor, né? E não cabe a nós querer então saber o que vai acontecer, o que deixa de acontecer. Deixa que a espiritualidade vai descobrir o momento exato para isso, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês, né, a oportunidade, agradecer aos amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando, né, nos orientando, e dizer que muitas das vezes nós não temos ainda o conhecimento necessário para poder expor os estudos, as perguntas, de acordo com o merecimento da doutrina. Nós ainda estamos caminhando no início, né, e eu tenho certeza que temos ainda muito que aprender. Todos nós temos que aprender muito ainda, né, Arlinda? Porque, caso contrário, não estaríamos nesse mundo, né?
Eu gostaria de te agradecer e deixar bem claro para você que gostamos muito da sua participação aqui e contamos com essa sua participação mais algumas vezes aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. Agora faltam 3 minutos para as 10, nós vamos aos comerciais e voltamos daqui a pouco. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, Cactus, sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. O movimento está intimamente ligado às experiências anteriores de cada um. Eu sou o reflexo do ontem e estou hoje construindo o meu amanhã. Então, as coisas não estão fatalmente destinadas a acontecerem sem que haja uma programação ou um desenvolvimento de cada um de nós, porque senão estariam, de certa forma, desrespeitando o nosso livre-arbítrio. E nós gostaríamos de lembrar ainda que esse direcionamento que nós falamos vai se desenrolar de acordo com a maneira de proceder de cada um. Dependerá muito das suas aptidões, da sua capacidade, da sua perseverança e até mesmo do desenvolvimento da sociedade em que vivemos. Como você disse, né, Paquim, que vai depender muito do que nós fizemos antes, né, o que vai acontecer hoje, né? É interessante. Exatamente. Isso, né? E hoje, então, que vai construir, o viver no hoje que vai construir o nosso futuro. Construir o amanhã. O que vai acontecer conosco no futuro vai ser decorrente do que fizemos. Exatamente. Do nosso livre-arbítrio hoje. Isso é muito importante porque nós estamos aí vivendo a lei de causa e efeito. O que eu estou fazendo hoje, eu vou ter um reflexo que não tem como sair fora. Porque se eu sair fora, estaria desrespeitando essa lei natural que é a lei de causa e efeito. Então a gente pode dizer que o nosso futuro depende somente de nós. Somente de nós, exatamente. Está em nossas mãos, né? Exato. É uma responsabilidade muito grande, né? Sabemos também que se o futuro depende de nós, não existe vítimas, né? Nós não somos vítimas, né, Paquim? Não somos vítimas. E lembrando também o que a Arlinda falou no final, que nós não precisamos de nos preocupar com o nosso futuro. É só eu pensar no que eu sou hoje, né? E eu vou ter desenhado para mim o meu futuro. Não preciso me preocupar em saber, em procurar essas pessoas que se dedicam a adivinhar o futuro. E no Livro dos Espíritos, a espiritualidade fala também bem claro, deixa bem claro para nós que a fatalidade, na verdade, ela não existe, né? Que a única coisa certa é a morte, né? Ou seja, que nós vamos desencarnar, mas nem o momento não é certo, né? Não é certo. Isso vai depender muito de cada um, né? Da nossa vivência, das nossas evolução da nossa presente encarnação. E esse momento, no caso, da morte, ele pode ser abreviado também, né? Abreviado ou estendido, né? Exatamente, é isso que nós falamos, né? Que vai depender da evolução da encarnação que estamos vivendo. De acordo com esta evolução, muitas vezes é comum a gente ouvir o pessoal falar aí que está fazendo hora extra já, né? Porque o desenvolvimento da sua vida, às vezes, requer que ele permaneça mais algum tempo fazendo hora extra. Isso aí é um ditado popular, mas, né? É interessante. E aquela pergunta que o ouvinte nos fez, né, que até a Arlinda falou que deixaria para você, porque está mais na sua parte, o ouvinte nos perguntou o seguinte: Jesus, ele revelou alguma coisa para o futuro? Olha, com certeza. E na pergunta seguinte que nós temos também, nós temos a certeza de que, além de ele ter nos revelado várias situações, a sua própria morte, por exemplo, ele previu com antecedência
o seu desencarne, como que ele ia desencarnar, como que iria desenvolver o processo, e também outras predições de Jesus, como as desgraças que sucederiam, né, a ruína de Jerusalém, né, a dispersão do povo judeu e muitas outras coisas que ele previu, inclusive a vinda do Consolador prometido. Então, Jesus e os discípulos, então, eles fizeram predições, né, do futuro. E interessante que dentre essas predições tem o Apocalipse de João, né, que muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com toda aquela tragédia que vai acontecer e tudo mais. E essas previsões, elas vão se concretizar? Olha, todas que foram desenvolvidas por espíritos da natureza de Jesus, de João e de outros discípulos de Jesus, nós temos que acreditar na palavra deles. Do alto da posição espiritual que possui esses espíritos, né, de uma evolução bem alta, eles possuem a capacidade de enxergar o futuro, porque é como se nós estivéssemos em cima de um prédio bem alto e teríamos a capacidade de enxergar toda a cidade e enxergar inclusive as diversas situações que poderiam acontecer futuramente ou brevemente, que nós estaríamos observando no trânsito, por exemplo, né, um acidente de trânsito, ou uma pessoa se aproximando da outra na espreita, para dar um abraço, para, né, aproximar de alguém, nós estaríamos com antecedência antevendo aqueles acontecimentos. Esses espíritos, Jesus, João Batista e muitos outros, têm essa capacidade, porque eles estão numa posição espiritual bem elevada. E com certeza, todas as suas palavras, se forem interpretadas fielmente, com certeza acontecerão. E, logicamente, ressalvando as questões que nós falamos, de acordo com a evolução, o desenvolvimento da sociedade que vai viver estas predições que eles fizeram. Agora, é interessante que com relação a esse Apocalipse de João, na verdade, isso já está acontecendo, né, Taquini? Com certeza já está acontecendo muitas coisas que foram previstas por João, foram previstas por Jesus, que foram previstas por outros também, outros apóstolos. Tá, e agora com relação à doutrina espírita, ela fez alguma predição com relação ao futuro? Já no início, eu gostaria de trazer uma passagem muito simples de predições de Kardec. Já no início do Espiritismo, Kardec comenta as palavras de Jesus lá em João 10,16: haverá um só rebanho e um só pastor. Na certeza que os homens um dia se unirão por uma crença única, Kardec comenta que isso se dará pela quebra das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, pelo uso da linguagem comum, prevendo assim o que nós estamos vivendo hoje, nessa chamada globalização, que, embora não está sendo bem desenvolvida, bem aplicada, mas nós estamos caminhando para uma globalização de uma forma bem racional, bem fraterna, né, onde os povos irão se unir com muito mais fraternidade, com muito mais amor e cumprindo estas promessas, essas palavras de Jesus. E Kardec, naquele tempo, há 140 anos mais ou menos atrás, Kardec já prevendo essa quebra das barreiras, né, essa unificação da linguagem. É interessante que a gente percebe no livro Gênesis, né, de Kardec, ele fala também sobre a nova geração, né, que é um dos espíritos mais predispostos ao bem, que iriam reencarnar na Terra, né? E isso já está acontecendo, né? Está acontecendo, nós percebemos as criancinhas, né, os reencarnantes agora de meses, de ano, um ano, 2 anos de idade, a gente já percebe toda essa tendência de fraternidade, de unificação, de aproximação das pessoas. São espíritos de uma evolução que não deixa margem à dúvida. Embora ainda existam guerras no mundo, algumas revoluções e tudo mais, a gente percebe que, até pegando uma frase de Raul Teixeira, ele diz o seguinte, que nunca houve tanto amor no mundo. O mundo ele já melhorou muito, se a gente for comparar com a antiguidade, já está muito melhor, né? A busca das pessoas, né? A busca deste amor, a busca desta aproximação, a busca de paz. Todos os momentos a mídia está aí trabalhando, falando de paz, da necessidade de amarmos uns aos outros, da necessidade de trabalharmos para a paz.
Nunca houve tanto amor no mundo, mas ainda tem que se melhorar bastante, né? Nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando e a trajetória é longa. Tá aqui, e agora como que a gente deveria interpretar as predições de Jesus nos Evangelhos? Tendo Jesus a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus como uma diretriz para a humanidade essa que ainda não possuía naquela época a evolução suficiente para compreender todas as coisas, muitas destas coisas teriam que vir como promessas previstas para um futuro, quando nós, que pertencíamos àquela humanidade, nós tivéssemos a evolução suficiente para compreender estes ensinamentos de Jesus. Naquela época nós ainda estávamos, vamos dizer assim, no início da nossa evolução espiritual. E estas orientações de Jesus precisavam de deixar para nós uma luz, uma orientação para um futuro promissor, um futuro que oferecesse a nós um incentivo e essa diretriz para que nós pudéssemos continuar caminhando. E Jesus, dentre essas predições, ele predisse, no caso, o aparecimento do Espiritismo? Os espíritas, para nós, os espíritas, fica muito claro as palavras de Jesus. Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, 17 e 26, nós lemos o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu direi a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Para nós, o Espiritismo traz claramente todas as características deste Consolador prometido por Jesus. Ele desenvolve todo um trabalho, toda uma orientação consoladora, esclarecendo-nos das nossas deficiências, das nossas dificuldades, lembrando uma outra passagem de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos a certeza que com essas verdades que o Espiritismo traz para nós, ele faz um grande trabalho de consolação. Isso. Agora são 10 horas e 14 minutos. Nós estamos conversando com o Taquinho sobre predições do Evangelho. E eu gostaria de lembrar aos ouvintes que quem quiser participar, dando suas sugestões, deixando seu nome para participar do sorteio do Livro Espírita, da Revista Espírita, de um CD, basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Taquinho, existe uma passagem na Bíblia, passagem de Joel, do profeta Joel, que diz o seguinte: vossos filhos e filhas profetizarão. Isso tem alguma relação com a multiplicação dos fatos mediúnicos na Terra? Nós entendemos que só tem a ver, viu, Naim? Essas promessas das previsões do passado, né? Na atualidade, quando Jesus fala, por exemplo, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, nada mais é para nós do que o desenvolvimento dos processos mediúnicos para todos nós. E isso tem acontecido assim numa larga escala. E eu tenho comigo que é a confirmação dessa predição, é a confirmação desta passagem, os fatos mediúnicos. Na verdade, que esses fatos mediúnicos já ocorriam desde todos os tempos, mas hoje em larga escala, hoje com as diretrizes da doutrina espírita, com a orientação da doutrina espírita, vem trazer mais informações, mais esclarecimentos e mais consolo para todos nós. Isso. Conversando com a Arlinda, teve uma ouvinte, né, como eu li a pergunta aqui, ela pediu para que ela falasse sobre as pessoas, né, que cobram para fazer essas previsões. No caso dessas pessoas, Taquinho, aconteceria, no caso, com elas, alguma coisa depois do desencarne, elas passariam por, não digo uma punição, porque na verdade Deus não pune, né, mas seria uma corrigenda. Como que ficaria elas, no caso, depois do desencarne? Essas pessoas que cobram para fazer essas previsões, ou seja, pessoas que cobram por aquilo que elas receberam de graça, como Jesus disse, né? Dai de graça o que de graça recebeste.
Olha, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. E com certeza, todas estas posturas nossas que contrariam as posições, a moral evangélica, as posições evangélicas, as posições de Jesus, naturalmente que nós teremos que prestar contas e, com certeza, nós perderíamos a oportunidade de continuar trabalhando ou voltar a trabalhar no campo da mediunidade, no campo dessas previsões futuras, né? Que ao invés, como disse a nossa companheira, ao invés de nós aproveitarmos para nós mesmos, para a nossa evolução, ou para transmitir às pessoas o amor, a fraternidade, se nós estivermos tirando proveito dessa faculdade, dessa oportunidade de trabalho espiritual, com certeza nós teremos que prestar contas. E daquilo que você falaria, que você diria para as pessoas que, no caso, estão buscando conhecer esse futuro, como a Arlina deixou bem claro, se o futuro fosse necessário ser conhecido, ele não seria revelado. Mas muitas pessoas vão atrás, querendo conhecer de qualquer forma esse futuro, né? E o que você diria para essas pessoas? Olha, nós falamos ainda há pouco que se nós queremos conhecer o nosso futuro, vamos observar o nosso presente, vamos observar as nossas atitudes, a nossa vida, a nossa evolução, o desenvolvimento da nossa própria vida. Façamos um bom presente e com certeza nós teremos um bom futuro. E se nós queremos conhecê-lo, é muito fácil nós, observando essa nossa vida presente, é muito fácil nós conhecermos. Nós seremos o resultado do que nós estamos plantando hoje. É o nosso futuro. Não tem como sairmos fora da lei de causa e efeito. É o que nós falamos ainda há pouco. Então nós passamos para os companheiros, para os nossos ouvintes, que a melhor forma é vivermos bem. É procurarmos viver dentro dos princípios evangélicos, os princípios da fraternidade, do amor, da integração entre todos nós, para que nós possamos ter um futuro feliz. E o futuro, no caso, ele nos é revelado, como a Arlinda nos disse, quando é útil, quando é necessário, quando a gente vai crescer com isso, vai se melhorar, né? E agora, se ele não é nos revelado, se ele não nos é revelado, será que seria realmente um mal conhecer esse futuro, ir atrás, tentar saber o que vai acontecer na nossa vida? Seria realmente prejudicial? Olha, se nós colocarmos isso como uma ideia fixa, eu acredito que sim, que venha a ser um mal. Mas se por situações do momento que estamos vivendo, ou por uma idealização de buscarmos um futuro melhor, e nós quisermos ter uma ideia, uma visão, uma orientação, uma diretriz do nosso futuro, eu acredito que eu não vejo mal algum nisto. Mas se nós colocarmos como ideia fixa, ficarmos presos no futuro, como ficarmos presos no passado, com certeza será prejudicial, não será bom. Porque a gente sempre, não existe ninguém que não esteja preocupado com o dia de manhã, né? Sempre a gente precisa saber o que nós vamos fazer amanhã, né? A gente precisa ter uma certa rotina, claro, né? No nosso dia a dia, como vai ser meu dia de trabalho amanhã, né? O que eu vou fazer à noite, o que eu pretendo estudar, o que eu pretendo aprender para o meu futuro. Isso todo mundo está preocupado, né? E agora uma coisa interessante, tá aqui, que se nós estamos preocupados com o nosso dia de manhã, com certeza nós estamos preocupados também, todo mundo se preocupa com o que vai acontecer, né? Nós nos preocupamos com o que vai acontecer conosco depois do nosso desencarne, né? E existe aquela pergunta: continuarei existindo ou não continuarei existindo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, pouca gente tem a certeza de que irá continuar existindo, né? Olha, eu gostaria de prever este futuro para todos os nossos ouvintes. Todos nós continuaremos existindo. Isso é um futuro que eu gostaria de prever, porque é certeza, está nas leis, né, nas leis divinas. E nós continuaremos
sendo exatamente o que nós estamos plantando para ser hoje, né? E com relação, por exemplo, à nossa vida amanhã, ao nosso planejamento de vida, vida profissional, é importante lembrar que isso não é bem um futuro, é um planejamento de vida que nós precisamos ter. Todos nós temos uma vida planejada, a nossa vida não é por acaso, né? Então nós precisamos planejar a nossa vida profissional, a nossa existência. E os acontecimentos nós vamos ajeitando de acordo com o nosso próprio planejamento. Por isso que nada é fatal. Então, respondida essa pergunta, viveremos ou não? Continuaremos existindo ou não? Você diz, continuaremos. Com certeza. Claro, né? É uma lei natural. A morte não existe, só o corpo morre, né? O espírito vive para sempre, é infinito. Tá, então viveremos, mas como viveremos? É uma outra pergunta, né, que a gente deveria fazer logo após essa. Olha, Naim, eu até quando você falou isso como eu lembrei de uma passagem daquele filme O Ghost, do outro lado da vida, né, em que ela fala, tem uma boa vida e o outro tem uma boa morte. Aí eu fiz uma relação das duas coisas, e se eu tenho uma boa vida, com certeza eu terei uma boa morte, ou seja, boa morte entre aspas, eu terei uma boa vida depois da morte, né? É preciso que eu tenha uma boa vida hoje, é preciso que eu saiba, e essa boa vida, que nós entendamos bem, é uma vida dentro dos princípios da moral, dos bons costumes, né, do amor e da fraternidade. Porque se o espírito ele está perturbado no mundo espiritual, ele já estava perturbado antes de desencarnar, né? Isso mesmo. Mas algumas pessoas pensam, então tá, eu vou desencarnar, eu vou continuar vivendo, vou continuar existindo, a minha vida vai depender daquilo que eu fizer hoje, mas aí tem aquela pergunta, e as pessoas que eu amo? E as pessoas que me amam? Será que elas indo primeiro, eu encontrarei com elas? Será que eu encontrarei com elas se eu for primeiro? Como que será isso? Encontraremos as pessoas que nós amamos? Isso aí já é uma questão já é mais relativo, né? Mas provavelmente nós estamos ligados às pessoas que nós amamos. De alguma forma, em alguma época, nós nos reencontraremos. Agora, e quando reencontraremos, se reencontraremos imediatamente, isso é relativo. Vai depender do grau de evolução dos dois, né? Isso. E se existe o amor, com certeza ou seja, o amor é um laço muito forte que prende, né? As pessoas. E Deus, logicamente, ele não vai afastar duas pessoas que se amam. Ele não vai querer afastar a mãe do filho, a esposa do marido e vice-versa, os amigos, né? É a lei de atração, né, Naim? A lei de atração através do amor. O amor é uma atração muito forte, né? Deus une os povos através da lei de atração, que é a lei de amor. E com relação a isso, é interessante que se tenha também esse cuidado, no caso, quando um ente querido desencarna, é preciso ter essa certeza do encontro, até para que não aconteça aquela obsessão, né? Ou seja, a pessoa que está encarnada acaba atrapalhando, né, a outra, né, quando fica demais pensando nela, chorando demais por ela, né? Como é que seria isso? Essa obsessão e até aquele sofrimento excessivo, né? Porque o sofrimento sempre vai haver, aquela sensação de perca, sempre vai acontecer. Mas nós tendo a certeza de que nós reencontraremos as pessoas que amamos, nós iremos nos aproximar novamente, iremos ter outras oportunidades de estarmos juntos, o sofrimento será bem menor. Essa é uma das grandes oportunidades que tem a doutrina espírita de consolar as pessoas neste momento difícil. Porque dá essa certeza, né? A certeza do reencontro, né? E do amor de Deus por nós, né? Como eu disse, que não vai separar dois espíritos que se amam. Exatamente. Aqui, agora estão faltando 4 minutos para a gente terminar o programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, a presença da Arlinda também, e pedir que você deixe a sua mensagem final para todos nós. Naim, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer aos ouvintes deste programa, Projeto Futuro, que tão bem tem sido apresentado, desenvolvido, programado por vocês, e quero agradecer aos nossos companheiros do movimento espírita, que tem nos apoiado durante esse tempo todo que estamos diante do movimento. Em nome do Conselho Regional Espírita da região Oeste, nós agradecemos a todos os companheiros
que tem nos incentivado, nos apoiado, trazendo para nós as suas mensagens de incentivo, de orientação, de esclarecimento nos nossos momentos difíceis, nossos momentos de dúvida, e que nós possamos continuar juntos no trabalho em nome da doutrina espírita, no trabalho para o nosso movimento espírita, que nós possamos enriquecê-lo, engrandecê-lo, para juntos nós atingirmos os objetivos da doutrina espírita, os objetivos do nosso Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Naim, muito obrigado a todos. Nós aqui te agradecemos por estar aqui, né? E gostaríamos de contar com a sua presença outras vezes. Muito obrigado. Eu vou agora falar o nome dos ganhadores dos prêmios. Quem ganhou o livro foi a Suede Cristine de Paula, do bairro Porto Velho. Quem ganhou a revista foi Maria Aparecida Bernardino das Virgens, no bairro Vista Alegre, em Ermida. E ganhadora do CD foi a Cleide Maria Couto Grego, do bairro Santa Rosa. Lembrando que esses ganhadores podem retirar os seus prêmios na Banca Espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. E eu gostaria de desejar a todos os ouvintes um ótimo final de ano e que 2001 seja muito melhor, que o ano que passou, o ano que está acabando, e que a gente possa, já que a gente gosta, aproveita datas especiais para marcar nossa vida, que a gente marque esse dia 1º de dezembro como realmente o primeiro dia do melhor das nossas vidas, até pegando a frase de Vitor Hugo, que ele disse isso, que hoje seja o primeiro dia do melhor de nossas vidas, e que o dia 1º de janeiro próximo seja o primeiro dia realmente do melhor das nossas vidas, que a gente faça com que seja isso, porque como o Tarquinho e a Arlinda nos deixou bem claro, o futuro só depende de nós, e a nossa vida é tudo aquilo que a gente faz dela, que a gente possa fazer que a nossa vida seja bem melhor. No mais, eu gostaria de desejar também um ótimo fim de semana e, como disse, até o próximo milênio, até o próximo século e até mais.